Fala, turma da Escola de Números! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Tiago Araújo, trazendo agora o terceiro episódio da série Equações do Primeiro Grau. Então, neste episódio, nós vamos trabalhar com a definição de equação do primeiro grau. O que é uma equação do primeiro grau? Como é que resolve? Então, isso tudo vai ser trabalhado neste episódio, belezinha? Se já gostou desse tema, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, coloque nos comentários as suas perguntas, dúvidas, sugestões para novas aulas. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos. Permita que eles também tenham contato com esta aula, que fique feras também na matemática. E como sempre, vem comigo, fica fera na matemática. Equações do primeiro grau com uma incógnita. Se eu estou falando de equações agora com uma incógnita, é porque existem equações com mais incógnitas, beleza? Mas por enquanto a gente vai se concentrar em apenas uma incógnita. Então vamos lá, quando é que uma equação ela é chamada equação do primeiro grau? Qualquer equação que você puder escrever na forma ax mais b igual a zero, nós vamos chamar isso aqui de equação do primeiro grau, em que a e b são números reais, ou seja, podem ser números naturais, 1, 2, inteiros, negativos, podem ser frações, decimais, dízimas. E aí a gente pode ficar à vontade aqui em relação ao A e ao B. O único problema aqui que nós temos que ter muito cuidado é que este A ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se esse A for igual a zero, o que é que vai acontecer? 0 vezes x vai dar zero. E aí você tem A incógnitas saindo da equação. E se eu tenho uma igualdade onde eu não tenho incógnita, eu não tenho equação. Então essa incógnita ela não pode sair daqui. E para que ela não saia, é preciso que esse A não seja zero, belezinha? Então qualquer equação que eu consiga escrever dessa forma, nós vamos chamar de equação do primeiro grau. Outra coisa também que vai identificar é que se você olhar para a incógnita, e aqui no expoente da incógnita você tem o expoente 1, que no caso ele não aparece, caracteriza esta equação como sendo do primeiro grau. Mais na frente, quando nós formos estudar as equações do segundo grau, você vai ver que aqui na incógnita aparecerá um 2, beleza? Mas vamos deixar isso para lá. Então, olha só. Nós temos aqui uma equação da forma como nós acabamos de falar. Primeiro, eu tenho aqui o A. Esse A, como é que ele vai ser chamado? Nós iremos chamar este A de coeficiente. Coeficiente. Para quem lembra lá do primeiro episódio, este é o coeficiente desse termo algébrico. Já esse B, nós vamos chamar ele de termo independente. Por que termo independente? Porque ele não está acompanhado com a incógnita. Então, esse coeficiente é o coeficiente da incógnita x. Esse B é um termo independente, ele não está acompanhado de uma incógnita. E para relembrar, esse x nós chamaremos de incógnita. Belezinha? Então, em toda equação que nós conseguirmos escrever desta forma, onde o A é o coeficiente do x, o B é o termo independente e o x é a incógnita, isto será uma equação do primeiro grau. Lembre que a equação é uma igualdade de sentenças, belezinha? Então vamos olhar aqui algumas equações, alguns exemplos de equação. Então olha só, nós temos aqui 2x mais 1 igual a zero. Então, observe que esta equação, ela se parece com esta equação aqui, ó. Ax mais b igual a zero. Olha só, vamos tentar aqui, ó. Quem seria o A? Quem é o A? O coeficiente do x é o 2. Quem é o B? O termo independente é o mais 1. E aqui nós temos igual a zero. Então, neste caso, ó, nós teríamos aqui o coeficiente A e aqui o coeficiente B, ok? Então, esta equação é uma equação do primeiro grau. A mesma coisa aqui na letra B. Na letra B, ó, lembre do primeiro episódio dessa série, nós sabemos o seguinte: quando um termo algébrico não está acompanhado de um número,
quer dizer que aqui é igual a 1. Então, nesse caso, você tem aqui o coeficiente do x sendo 1 e o termo independente sendo menos 7. Belezinha? Agora, olha só, esta equação ela está um pouco diferente desta aqui. Por quê? Esta é igual a 0 e essa daqui nós temos igual a 4. Faz com que essa equação não seja a equação do primeiro grau? Olha bem para a definição. A definição fala que qualquer equação que possa ser escrita desta forma é do primeiro grau. Ainda vou explicar para vocês como é que faz isso, mas só adiantando, nós podemos organizar esta equação e escrever ela da seguinte maneira. 3x igual a menos 9, 3x menos 9 igual a 0. Nós podemos pegar esta equação, organizar e escrevê-la desta forma. Ainda não vou comentar como é que a gente faz isso, beleza? Vou já falar isso para você. Por enquanto, acredite e confie que esta equação é igual a esta aqui, tem a mesma solução. Ou seja, eu consigo escrevê-la deste formato, então eu posso falar que esta equação é uma equação do primeiro grau. Galera, outra coisa importante, geralmente a gente utiliza x, mas você pode utilizar como incógnita qualquer letra que você quiser. Beleza? Evite apenas a letra O, para você não confundir com 0. Então, vou botar aqui, qualquer letra. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que determina a solução de uma equação. Lembrando o seguinte, quando você está resolvendo uma equação, quando você vai resolver uma equação do primeiro grau, a sua missão é encontrar o valor da incógnita. Belezinha? Então, como determinar a raiz da equação? Lembrando que nós podemos chamar a raiz também de solução da equação. O que é a raiz ou solução de uma equação? Para você que assistiu o segundo episódio, sabe que a raiz ou solução de uma equação é o valor que você coloca no lugar da incógnita e faz essa igualdade verdadeira. Qual é o valor que eu multiplico por 2, subtraio 10, que dará igual a 0? Galera, é o seguinte, existe uma forma prática e rápida de você resolver, mas eu vou mostrar para você primeiro como é que é a forma correta, formal de fazer. Depois eu mostro como é que é o jeito mais fácil de fazer. Então a gente vai utilizar dois princípios. O primeiro princípio é o que a gente chama de princípio aditivo. E o segundo princípio é o que a gente chama de princípio multiplicativo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, como você tem uma igualdade, aquilo que eu fizer no primeiro membro vai valer também para o segundo. Lembrando lá do episódio anterior que este lado aqui, ó, da igualdade, este primeiro lado, a gente chama de quê? De primeiro membro. E este outro lado a gente chama de segundo membro. Ou seja, o que você fizer no primeiro membro, se você também fizer da mesma forma, como eu tenho uma igualdade, os valores vão continuar. Então, o princípio aditivo fala o seguinte, se eu adicionar um valor no primeiro membro e o mesmo valor no segundo membro, a igualdade continua sendo verdadeira. O princípio multiplicativo fala, se eu multiplicar o primeiro membro pelo mesmo valor que eu multiplicar o segundo membro, a igualdade continua sendo válida. Beleza? Então, olha só. Quando eu quero determinar a raiz de uma equação, o que eu quero de fato saber? Eu quero saber qual é o valor da incógnita. Belezinha? Então, olha só. Eu quero saber qual é o valor de x. Então, quando eu vou resolver uma equação, eu vou saber qual é o valor do x, o valor da incógnita, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem que eliminar esse menos 10. Por quê? Quando nós chegarmos na solução, nós vamos chegar ao seguinte, que x é igual a um determinado valor. Então eu preciso o quê? Que no primeiro membro fique apenas a incógnita. Então, no primeiro membro, eu quero apenas quem? A incógnita. E no segundo membro, o que eu quero ter no segundo membro? Eu quero ter apenas um número.
Por quê? Porque na hora que eu resolver essa equação, eu vou ter x igual a algum valor. Então, se eu conseguir deixar no primeiro membro apenas a incógnita e no segundo membro o número, está resolvida a minha equação. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou pegar essa equação, 2x menos 10, e vou começar a escrever aqui embaixo para mostrar para você como é que a gente vai resolver. Então, 2x menos 10 igual a 0. Então, observa o seguinte. Primeiro, você vai eliminar quem estiver somando ou subtraindo. Então, vamos lá. Ó. Eu quero tirar esse menos 10, belezinha? Então, eu vou fazer o quê? Se eu colocar o número simétrico, colocar o mais 10, eu vou conseguir resolver esse problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a equação normal, 2x menos 10. Como eu quero tirar esse 10, eu coloco simétrico a ele, ó, mais 10. Porque eu sei que números simétricos, na hora que eu somar, isso vai dar 0. Isso aqui, ó, tem que dar igual ao quê? A 0. Agora, observe que eu somei no primeiro membro o número 10. Então, eu tenho que colocar no segundo membro também o 10. E aí, o que vai acontecer? A gente tem o seguinte, menos 10 mais 10, isso aqui é igual ao quê? A 0, são simétricos. E aí, como é que vai ficar? Eu vou ter aqui, ó, 2x igual 0 mais 10, isso aqui é igual a 10. Observe que a gente conseguiu eliminar esse 10. Como? Como aqui era menos 10, nós colocamos mais 10 e mais 10. Sempre você adiciona o simétrico daquele número que você quer tirar do primeiro membro ou do segundo membro. Como eu quero tirar o menos 10, eu adicionei o mais 10. Se aqui fosse mais 10, eu colocaria aqui o quê? Menos 10. Sempre o simétrico. Outra coisa, agora eu tenho 2 multiplicando o x igual a 10. Quando a gente quiser tirar um elemento que está multiplicando o x, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir. Se eu quero tirar esse 2, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui por 2. Como eu estou dividindo o primeiro membro por 2, eu tenho que dividir o segundo membro também por 2. Então, o que você faz no primeiro membro, você também faz no segundo, belezinha? Na hora que você fizer essa divisão, olha o que vai acontecer. Você vai cancelar o 2 com 2 e a gente vai ter o seguinte. X igual 10 dividido por 2, x é igual a quanto? A 5. Olha só que legal. Eu descobri quem? O valor da minha incógnita. Ou seja, agora eu consigo determinar o conjunto solução. Quem é o conjunto solução? Então, o conjunto solução é o conjunto formado pela solução da equação, que no caso é 5. Galerinha, é o seguinte, eu não falei quem era o conjunto universo, mas quando não aparecer quem é o conjunto universo, a gente sempre vai considerar o universo como sendo o conjunto dos números reais, ou seja, o conjunto de todos os números que a gente já estudou até o momento, belezinha? Então, essa é a forma 100% correta de você resolver uma equação do primeiro grau. Só que é o seguinte, observa aqui, quando eu adicionei o 10, eu cancelei isso aqui, só ficou esse 10 aqui, ó. Então existe uma forma prática. Na forma prática, bastava a gente trocar de membro esses números, que é o que eu vou ensinar para você agora. Então, olha só, para você não precisar ficar fazendo todo aquele trabalho, existe uma forma prática de resolver uma equação do primeiro grau. Então, observe o seguinte. O que é que você tem aqui? Ó? 5x menos 3 igual a 12. Você tem aqui o primeiro membro, o segundo membro, e você precisa resolver esta equação. Resolver esta equação é encontrar o valor da incógnita, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, isolar a incógnita no primeiro membro. Aqui no primeiro membro tem que ficar o quê? A incógnita sozinha. E aqui no segundo membro tem que ficar um número. É isso que você tem que fazer. Então tá aqui. Primeiro membro, incógnita, segundo membro, número. Depois, o que a gente vai fazer aqui? Para a gente não ter que estar utilizando o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, porque demora bastante, a gente vai fazer da seguinte maneira. Nós vamos mudar elementos de membro. Quem que a gente vai mudar? No primeiro membro só pode ficar incógnita. Então, se no segundo membro tiver alguma incógnita, nós vamos pegar essa incógnita e jogar para o primeiro membro. No segundo membro só pode ficar número. Então, se tiver no primeiro membro número, a gente vai pegar esse número e jogar para o segundo membro. A gente vai trocar de membro, deixando sempre no primeiro membro as incógnitas e no segundo membro o número. De que forma a gente vai fazer isso?
utilizando as operações inversas. Então, toda vez que a gente mudar de membro, a gente vai mudar a operação. Se o número estiver adicionando, quando ele mudar de membro, ele vai subtraindo. Se o número estiver subtraindo, quando ele mudar de membro, ele vai adicionando. Então, o inverso da adição é a subtração e vice-versa. Se o número estiver multiplicando, quando eu mudar de membro, ele vai dividindo. Se o número estiver dividindo, quando eu mudar de membro, ele vai multiplicando. Então, a gente vai inverter os papéis. Quer ver? Olha só como é que vai ficar bem mais fácil essa equação aqui, ó. Primeiro, aqui eu tenho menos 3. Menos 3 é o quê? Número. Lugar de número é onde? No segundo membro. Então, nós vamos pegar esse menos 3 e jogar para o segundo membro. Aqui é x, lugar do x é no primeiro membro. Então, continua. 5x, não tem mais nenhum x, igual. Esse 12 está no segundo membro, ele continua. Quem é que eu vou tirar do primeiro membro e jogar para o segundo? Eu vou pegar este menos 3 e mudar ele para o segundo membro. Quando eu fizer isso, o que a gente vai fazer? Inverter a operação. Menos 3 vem para cá, mais 3. Ó. Então, observe que eu tinha menos, quando eu mudei de membro, eu fiz o quê? Inverti a operação. E aí a gente vai fazer agora essa continha. 5x é igual, 12 mais 3 é igual a 15. Observe aqui ainda, eu tenho no primeiro membro um número. Que número é esse? O 5. E o que ele está fazendo aqui? Ele está multiplicando a incógnita x. Então, se ele está multiplicando no primeiro membro, quando eu mudar de membro, a gente faz o quê? A gente pega o inverso da multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, como é que vai ficar isso aqui? X é igual a 15 dividido por 5. Estava multiplicando e agora passou para cá, dividindo. Operação inversa. 15 dividido por 5, isso aqui é igual a 3. Olha só, galerinha, descobrimos o valor da incógnita. Ou seja, nós descobrimos a solução desta equação. Conjunto solução é igual a 3. Então, galerinha, resolver uma equação é determinar o valor da incógnita. Vou fazer alguns exemplos aqui para você ficar fera. Vamos lá. Então, nesse primeiro exemplo, na letra A, nós temos o seguinte. 6x mais 5 é igual a menos 37. Então, observe que no primeiro membro eu tenho um número, e esse número, o lugar dele não é aqui, o lugar dele é onde? No segundo membro. Então, eu vou mudar de membro. Vamos lá? Ó. Vai ficar 6x. Tem alguma outra incógnita para trazer para cá? Não. Então, igual. Menos 37 está no segundo, continua no segundo. Mais 5, quando eu mudar de membro, vem como? Menos 5. Então, observe que quando eu mudei um 5 de membro, eu também mudei a operação. E aí a gente tem o seguinte, 6x é igual. Observe que toda vez que eu não faço nada com algum elemento, eu só repito ele. Até agora eu ainda não mexi no 6x. Então eu não preciso mexer com ele, só repete. Menos 37 menos 5. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 37 mais 5 dá quanto? 42. Observe o seguinte, esse 6 está fazendo o quê? Ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, quando eu mudar ele de membro, ele vai como? Dividindo. É a operação inversa da multiplicação, é a divisão. Então, nós vamos ter o quê? X igual a menos 42 dividido por 6. Desta forma, implica dizer que x é igual a quanto? Menos com mais, menos 42 dividido por 6 é igual a 7. Então, esta aqui é a solução desta nossa equação. Observe que eu só mudei os elementos de membro, sem estar utilizando os princípios aditivos e multiplicativo. Então, o conjunto solução é menos, formado pelo elemento menos 7. Mais um exemplo. Então, neste próximo exemplo, nós temos o seguinte, vamos lá? Aqui eu tenho, olha só, um número. Professor, que operação é essa que eu não estou vendo desse 8? Quando não apareceu o sinal aqui, ó, ele está fazendo o quê? Adicionando. Nós temos aqui o menos 5x, está no primeiro membro, continua no primeiro membro, menos 5x. Não tem o outro x para trazer para cá, igual. 13 está no segundo membro, continua no segundo membro. Mais 8 eu vou trazer para onde? Para o segundo membro. O lugar dos números é no segundo membro, beleza? Então, mais 8 vem para cá, menos 8.
E aí nós temos menos 5, x igual. 13 menos 8 é igual a 5. E aí, galerinha, é o seguinte, ó. Toda vez que a nossa incógnita ficar negativa, nós vamos multiplicar essa equação toda por menos 1. Na hora que eu multiplico por menos 1, eu vou fazer que essa incógnita fique positiva. Então, olha só. Menos com menos dá mais. 1 vezes 5, 5x. Igual. Aqui não aparece é mais. Com menos fica menos. 1 vezes 5, 5. Essa incógnita ela precisa ser positiva porque eu quero saber o valor de x e não de menos x. 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar menos 5 dividido por 5. Implica dizer que x é igual a quanto? Menos com mais dá menos 5 dividido por 5 igual a 1. E aí nós temos que a solução desta equação é x igual a 1. E o conjunto solução é formado pelo elemento menos 1. X igual a menos 1. E para finalizar, último exemplo, nós podemos ter uma incógnita também lá no segundo membro. E a gente vai precisar trocar de membro. Então, observe o seguinte. No primeiro membro, eu tenho número. Não é lugar dele aqui. Eu vou trazer ele para onde? Para o segundo. Só que agora você tem uma incógnita no segundo membro. Onde é o lugar dela? No primeiro. E a gente vai mudar de posição. Mudando de posição, como é que vai ficar agora? Então, olha só. 7x está no primeiro membro. Continua no primeiro membro. Mais x estava no segundo, eu tenho que trazer para o primeiro. Aqui é mais, vem para cá como? Menos x. Isso aqui é igual. 12 está no segundo membro, continua no segundo membro. Menos 8 estava no primeiro, vai para o segundo. Vem para cá mais 8. E a gente vai resolver agora normal. Eu tenho 7x menos x. 7 menos x, lembre que aqui ó, não precisa colocar, mas está subtendido 1. Então, eu tenho 7x menos 1x. Isso aqui é igual a 6x. Igual 12 mais 8, 20. Esse 6 está multiplicando. Quando eu trocar ele de membro, ele vai dividindo. Então, isso aqui é igual a 20. Está multiplicando, vem para cá dividindo. Observe agora que não é possível dividir de maneira exata 20 por 3. Mas a gente pode simplificar esta fração dividindo o numerador e o denominador, por exemplo, por 2. Fazendo isto, a gente vai encontrar o quê? Que x é igual a 10, né? 20 dividido por 2 igual a 10, dividido por 6 dividido por 2 igual a 3. Então, esta é a solução desta equação, belezinha? Então, o conjunto solução formado pelo número 10 terços. Galerinha, esta aula ficou um pouquinho comprida, mas foi necessário para a gente falar tudo de uma vez sobre a equação. Fique ligado, você pode utilizar o princípio multiplicativo ou aditivo, mas a forma mais prática é você mudar de membro cada elemento. Mudou de membro, inverte o sinal, inverte a operação. E outra coisa, como é que você resolve uma equação? Fazendo que o x fique igual a um número. Ou seja, no primeiro membro só pode ter a incógnita, você tira os números daqui. E no segundo membro só pode ter o quê? Um número. X igual a um número. Lembre que esse x pode ser uma outra letra. Poderia ser y, z, w. A forma de resolver é a mesma. Galerinha, valeu. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Deixa nos comentários perguntas, dúvidas, questionamentos. Compartilhe essa aula com seus amigos. Bons estudos, um forte abraço e até o próximo episódio.